O que você faria se um estranho batesse à sua porta e dissesse: "Você salvou meu filho. Agora quero mudar sua vida"? Ela não sabia quem ele era, nem o nome do menino que tirou do meio da rua. Mas aquele gesto de bondade silenciosa mudaria para sempre o destino dela e de um bilionário misterioso. Curta se você acredita que um gesto puro pode transformar vidas. Comente, você já ajudou alguém sem esperar nada e foi surpreendida depois? Compartilhe. Com quem precisa acreditar que o bem sempre volta? Inscreva-se. Essa história é para quem acredita que milagres começam com empatia. O calor sufocante de março transformava o asfalto da Rua das Palmeiras numa chapa ardente, quando Lívia equilibrou a sacola plástica rasgada no braço direito, sentindo o peso cruel das poucas compras que conseguira fazer com os últimos trocados. Do mês, 24 anos de vida dura haviam ensinado a essa mulher de olhos castanhos que cada moeda valia mais que ouro. Principalmente quando o estômago roncava a 2 refeições e o aluguel estava 3 semanas atrasado. Suas chinelas, de borracha, batiam contra o concreto irregular da calçada, produzindo um som melancólico que ecoava entre os muros descascados do bairro. Dentro da sacola furada, 3 batatas inglesas, meio quilo de arroz e uma lata pequena de sardinha representavam todo o seu patrimônio alimentar. Lívia suspirou pesadamente, limpando o suor que escorria pela testa bronzeada enquanto calculava mentalmente quantos dias conseguiria esticar aqueles ingredientes. Dona Marta apareceria novamente na segunda-feira, cobrando o aluguel com aqueles olhos pequenos e maldosos que pareciam atravessar sua alma, lembrando-a constantemente de sua condição de inquilina inadimplente. Mas que alternativa tinha? Os trabalhos de faxina escasseavam cada vez mais, e as madames do bairro nobre preferiam contratar empregadas com referências, luxo que uma órfã criada em orfanato jamais possuiria. Foi nesse momento de divagação amarga que o rugido bestial de um motor potente rasgou o ar abafado da tarde. Uma BMW preta, reluzente como obsidiana polida, despencava pela rua residencial numa velocidade absurdamente perigosa. O veículo cortava o ar quente como uma bala perdida, ignorando completamente a placa de "Devagar, crianças brincando", que balançava desbotada num poste torto. Através do para-brisa fumê, Lívia conseguiu vislumbrar a silhueta do motorista, alguém aparentemente distraído, provavelmente mexendo no celular, enquanto transformava aquela via pacata numa pista de Fórmula 1. Revoltada com tamanha irresponsabilidade, ela estava prestes a xingar em voz alta quando algo do outro lado da rua congelou seu sangue nas veias. Um menininho loirinho, que não devia ter mais que 5 anos, perseguia uma bola listrada de cores vibrantes que rolava inexoravelmente em direção ao centro da pista. Suas perninhas rechonchudas se moviam num trote desengonçado, completamente hipnotizado pela brincadeira, alheio ao perigo mortal que se aproximava, rugindo a mais de 80 quilômetros por hora. A criança usava uma camiseta polo azul bebê de grife e bermudinha de linho branco, roupas caríssimas que contrastavam violentamente com a simplicidade daquele bairro operário. Mas o que mais chamava a atenção eram seus cabelos dourados, que brilhavam como fios de seda sob o sol inclemente. E principalmente aqueles olhos azuis cristalinos que reluziam de pura inocência infantil. O coração de Lívia explodiu dentro do peito quando a matemática fatal se desenhou diante de seus olhos. BMW, em alta velocidade, mais criança, no meio da rua, igual à tragédia inevitável. Não havia tempo para gritar avisos inúteis. Não havia tempo para procurar os pais ausentes. Não havia tempo para rezar uma oração desesperada. Havia apenas tempo para agir. Sem hesitar 1 milissegundo sequer, ela arremessou a sacola de compras no chão com violência.
Batatas se espalharam pela calçada suja. Grãos de arroz se derramaram como chuva branca sobre o asfalto quente. A lata de sardinha rolou barulhentamente até a sarjeta e disparou em direção à criança como um projétil humano movido pelo mais puro instinto maternal. Suas pernas magras jamais correram com tamanha velocidade. Cada passada era impulsionada por uma força sobrenatural que brotava das profundezas de sua alma generosa. O mundo ao seu redor simplesmente desapareceu. Não existiam mais prédios deteriorados, carros estacionados, pedestres olhando, preocupações financeiras ou medos pessoais. Existia apenas aquela criança angelical correndo inocentemente rumo à morte. "Meu Deus, menino!" gritou com toda a força de seus pulmões, mas sua voz desesperada se perdeu completamente no rugido ensurdecedor do motor que se aproximava como um monstro metálico faminto. Quando finalmente alcançou o garotinho que havia acabado de colocar as mãozinhas na bola colorida, bem no centro da via, Lívia não pensou, não calculou, não mediu consequências. Simplesmente se jogou sobre ele como um escudo humano, agarrando seu corpinho delicado com força descomunal e o catapultando violentamente para a calçada oposta, longe da trajetória assassina daquele projétil de luxo sobre rodas. O menino voou pelos ares como uma boneca de pano, aterrissando suavemente sobre um canteiro de grama verdinha que ornamentava a frente de uma casa simples. Chorou alto pelo susto, mas estava completamente inteiro, completamente salvo, completamente vivo. Lívia, porém, não teve a mesma sorte divina. A BMW passou raspando em seu corpo numa proximidade aterrorizante. Ela sentiu literalmente o calor do metal aquecido queimando sua pele, ouviu o berro desesperado dos freios sendo pisados até o fundo, percebeu o fedor penetrante da borracha derretida se misturando com vapores tóxicos de combustível. O mundo girou numa velocidade alucinante. Chão, céu, asfalto, nuvens, tudo se transformou num borrão indistinto de cores e sensações. A adrenalina percorreu seu sistema nervoso como lava vulcânica, fazendo cada célula de seu corpo vibrar numa frequência impossível. Seu coração batia tão violentamente que parecia uma britadeira tentando quebrar suas costelas por dentro. Por uma fração infinitesimal de segundo, acreditou que conseguiria sair daquele pesadelo ilesa. Mas a mente humana tem limites que nem o mais puro amor consegue ultrapassar. Suas pernas traíram-na completamente, bambeando como gelatina mole. A visão começou a escurecer nas bordas, criando um túnel cada vez mais estreito. Uma sensação estranha de levitação tomou conta de seu corpo exausto, como se estivesse flutuando numa nuvem de algodão, enquanto o mundo real se afastava. Numa velocidade crescente, o menino... "Consegui", murmurou fracamente, com a voz saindo pastosa e distante, antes de desabar completamente sobre o asfalto escaldante, inconsciente, mas com um sorriso quase imperceptível nos lábios ressecados. Estrondo dos freios finalmente cessou 50 metros adiante, onde a BMW conseguiu parar completamente. O motorista saltou do carro em pânico total, as mãos tremendo descontroladamente enquanto corria de volta em direção ao local do quase acidente. Pedestres começaram a se aproximar correndo de todas as direções, formando rapidamente um círculo preocupado ao redor do corpo imóvel daquela heroína anônima. "Alguém chama a ambulância", berrou uma voz masculina. "Tem uma criança ali, vai ver se está machucada", gritou uma mulher histérica. "Meu Deus, que coragem dessa moça", comentou uma senhora idosa, fazendo o sinal da cruz repetidas vezes.
Garotinho, ainda sentado no canteiro onde havia aterrissado, chorava compulsivamente, enquanto seus olhos azuis procuravam desesperadamente pela figura de sua salvadora. Lágrimas grossas rolavam pelas bochechas rosadas, enquanto apontava na direção de Lívia com dedos minúsculos, tremendo de emoção. A moça boa. Soluçava baixinho, tentando se levantar para ir até ela, mas uma senhora bondosa o segurou gentilmente nos braços. Calma, querido, ela vai ficar bem. Você está machucado? Onde estão seus pais? Perguntou a mulher, examinando cuidadosamente o corpinho da criança em busca de ferimentos. O menino balançou a cabecinha negativamente, mas não conseguia desviar o olhar daquela mulher caída a alguns metros de distância. Havia algo profundamente familiar naquele rosto, mesmo desacordado, como se fosse uma peça perdida de sua vida que finalmente havia encontrado o lugar certo, como se aquela estranha fosse, na verdade, a pessoa mais importante de sua existência. Quando a sirene da ambulância finalmente cortou o ar, os paramédicos trabalharam com eficiência profissional. Verificaram cuidadosamente os sinais vitais de Lívia. Pulso regular, respiração estável, apenas desacordada pelo choque emocional brutal e pela descarga absurda de adrenalina. Enquanto a colocavam delicadamente na maca, preparando-a para o transporte, o garotinho se desvencilhou dos braços protetores da senhora e correu, cambaleando em direção aos socorristas. "Ela me salvou!" berrou com toda a força de seus pulmões infantis, agarrando a calça do paramédico mais próximo. "Ela me salvou! Ela é um anjo!" O homem sorriu carinhosamente e se abaixou até ficar na altura da criança. "Você tem razão. Campeão, ela é muito corajosa mesmo. Qual é o nome dela?" O menino engoliu em seco, sentindo o coração se apertar dolorosamente no peito. Não sabia absolutamente nada sobre aquela mulher extraordinária que arriscara a própria vida para salvar a dele. Nem nome, nem endereço, nem se tinha família esperando em casa. Sabia apenas que ela cheirava a pão quentinho recém-saído do forno e possuía o sorriso mais iluminado que já contemplara em sua breve existência. O cheiro penetrante de desinfetante e o bip constante dos aparelhos médicos foram os primeiros sinais que trouxeram Lívia de volta à realidade cruel. Seus olhos se abriram lentamente, piscando várias vezes para se ajustarem à luz branca e impiedosa do teto hospitalar. A cabeça latejava numa dor surda e persistente, enquanto todo seu corpo parecia ter sido atropelado por uma manada de cavalos selvagens. Onde eu estou?" murmurou com a voz rouca, tentando se sentar na cama estreita, coberta por lençóis ásperos, que cheiravam a produtos químicos baratos. Uma enfermeira rechonchuda, de cabelos grisalhos presos num coque desarrumado, apareceu ao lado de sua maca, com uma prancheta nas mãos. Seus olhos cansados demonstravam a exaustão típica de quem trabalhava plantões intermináveis no sistema público de saúde. "Você está no Hospital Municipal São Vicente, querida. Desmaiou na rua depois de salvar uma criança. Que susto você nos deu!" explicou a mulher, verificando a pressão arterial de Lívia com movimentos mecânicos e experientes. Felizmente, não houve ferimentos graves, apenas choque emocional e desidratação severa. As memórias começaram a voltar em flashes fragmentados e intensos. A BMW em alta velocidade, o menino loirinho correndo atrás da bola, o impulso desesperado de salvá-lo, a sensação aterrorizante do carro passando a centímetros de seu corpo. Lívia sentiu o coração acelerar novamente só de lembrar daqueles momentos fatídicos. "O menino? Como está o menino?" perguntou ansiosa, tentando se levantar da cama, mas sendo impedida pela tontura que atacou sua cabeça como uma marreta. Calma. A criança está perfeitamente bem. Não teve nem mesmo um arranhão. Você fez um trabalho heróico ali, moça."
A enfermeira sorriu pela primeira vez, revelando dentes amarelados pelo excesso de café e cigarro. Inclusive, ele não parava de perguntar por você. O peito de Lívia se encheu de alívio, mas imediatamente uma nova preocupação tomou conta de seus pensamentos. Ele ainda está aqui? Os pais vieram buscá-lo? A expressão da enfermeira mudou sutilmente, adquirindo um tom mais sério e preocupado. Ela olhou ao redor, como se quisesse ter certeza de que ninguém mais estava escutando a conversa. Depois, se inclinou mais perto da cama. Essa é a parte estranha da história, querida. Quando chegamos no local, havia muitas pessoas ao redor, mas ninguém conhecia o menino. Ele estava sozinho, sem acompanhantes, e não soube dizer seu endereço completo, apenas que morava numa casa muito grande com jardim. A polícia ficou encarregada do caso. Lívia franziu a testa, sentindo uma angústia inexplicável crescer dentro do peito. Como uma criança tão pequena poderia estar sozinha numa rua movimentada? Onde estavam os responsáveis? Por que ninguém havia procurado por ele? E agora? O que aconteceu com ele? Insistiu, ignorando a dor de cabeça que pulsava atrás de seus olhos. Bem... A enfermeira hesitou, claramente desconfortável com a situação. Depois que você desmaiou, algumas pessoas tentaram acalmar o menino, mas ele estava muito abalado. Chorava sem parar e só repetia que queria ver a moça do cheiro de pão. Aparentemente, era assim que se referia a você. O coração de Lívia se apertou ao imaginar aquela criança angelical sozinha e assustada, procurando por ela sem saber, nem mesmo seu nome. Havia algo naqueles olhos azuis cristalinos que a tocara profundamente, uma pureza, uma inocência que despertava todos os seus instintos protetivos. Uns 20 minutos depois do resgate, continuou a enfermeira, apareceu um homem muito bem vestido, de terno caro, dirigindo um carro importado. Disse que era responsável pela criança e apresentou alguns documentos. O menino pareceu reconhecê-lo e foi embora sem fazer escândalo. Que tipo de documentos? Lívia perguntou, sentindo uma estranha sensação de vazio no estômago. Não. Sei os detalhes, querida. Isso é assunto da polícia. Mas pelo que ouvi os paramédicos comentando, o homem parecia ser alguém importante, muito educado, muito bem apresentado. Pagou até os custos do seu atendimento aqui no hospital. Lívia tentou processar essas informações, mas algo não fazia sentido. Se havia um responsável pela criança, por que ela estava sozinha na rua? Por que ninguém a estava supervisionando? E, principalmente, por que aquele homem não apareceu imediatamente após o acidente? Você se lembra de mais alguma coisa sobre esse homem? Insistiu, embora não soubesse exatamente por que essa informação parecia tão importante. A enfermeira balançou a cabeça negativamente. Sinto muito, mas eu não estava presente na hora. Só soube dos detalhes através dos colegas. O importante é que você está bem e a criança também. Você fez uma coisa muito bonita hoje, moça. Nem todo mundo teria coragem de arriscar a própria vida por um desconhecido. 3 dias depois, Lívia recebeu alta médica com recomendações de repouso absoluto por pelo menos uma semana. Mas repouso era um luxo que sua situação financeira não permitia. Com apenas R$ 17 no bolso e o aluguel cada vez mais atrasado, precisava urgentemente voltar a trabalhar. Na segunda-feira seguinte, ela retornou à padaria do seu Antônio, onde conseguira um emprego temporário como faxineira 2 semanas antes do acidente. O estabelecimento ficava no térreo de um prédio comercial no centro da cidade. Um local pequeno e aconchegante que cheirava eternamente a pão fresquinho e café coado na hora. Seu Antônio, um homem baixinho de bigode grisalho e barrigão, e proeminente, a recebeu com um sorriso preocupado e paternal. Ele havia ficado sabendo do acidente através dos jornais locais, que noticiaram brevemente o caso como "Jovem heroína salva criança de atropelamento".
Minha filha, você tem certeza de que já está bem para trabalhar? Esse negócio de desmaiar na rua não é brincadeira, não, disse ele, secando as mãos no avental sujo de farinha, enquanto a examinava de cima a baixo, procurando sinais de debilidade. Estou bem, seu Antônio. Preciso trabalhar, respondeu Lívia, amarrando o cabelo num rabo de cavalo e pegando os materiais de limpeza. O médico disse que foi só choque emocional. Durante todo aquele dia, ela tentou se concentrar nas tarefas rotineiras de varrer, passar pano e organizar os produtos nas prateleiras, mas seus pensamentos voltavam constantemente para aqueles momentos intensos na Rua das Palmeiras. A imagem daqueles olhos azuis inocentes não saía de sua mente. Havia algo naquele olhar que a perturbava profundamente, como se carregasse uma tristeza muito maior do que uma criança deveria conhecer. Lívia, você está bem aí? Já passou o pano nessa mesa 3 vezes, observou Dona Rosa, a esposa de seu Antônio, uma mulher bondosa que ajudava no atendimento e sempre tratava os funcionários como família. Desculpa, Dona Rosa, estou meio distraída mesmo, admitiu Lívia, forçando um sorriso envergonhado. É por causa daquele menino que você salvou, não é? A mulher perguntou com intuição feminina aguçada. Vi a notícia no jornal. Que coisa mais linda você fez, minha filha. Lívia suspirou profundamente, apoiando-se no balcão de vidro onde ficavam expostos os doces e salgados. É que não consigo parar de pensar nele, sabe? Aqueles olhinhos. Parecia uma criança tão sozinha, tão perdida. E agora não sei nem se está bem, nem onde mora, nem se os pais estão cuidando direito dele. Dona Rosa se aproximou e deu um tapinha carinhoso em seu ombro. Olha, querida, você fez sua parte. Salvou a vida daquele anjinho, e isso já é mais do que a maioria das pessoas faria. Agora precisa confiar que ele está em boas mãos. Mas confiar era exatamente o que Lívia não conseguia fazer. Havia algo errado naquela história toda. Uma criança tão pequena sozinha na rua, um responsável que só apareceu depois do acidente, e principalmente aquele olhar carregado de uma melancolia que não combinava com a inocência infantil. Naquela noite, em seu quartinho alugado de 8 metros quadrados, ela ficou acordada, olhando para o teto descascado e se perguntando onde estaria. Aquele menino loirinho, será que estava dormindo tranquilo numa cama quentinha? Será que tinha alguém para contar histórias antes de dormir? Será que se lembrava da moça do cheiro de pão que salvara sua vida? Na terça-feira, Lívia estava limpando as mesas do café da manhã, quando uma cliente comentou ter visto uma reportagem na televisão sobre crianças desaparecidas. Seu coração disparou imediatamente, e ela precisou se segurar no encosto de uma cadeira para não desmaiar novamente. Com licença, a senhora poderia me contar mais sobre essa reportagem? Perguntou com a voz trêmula. A mulher, uma professora aposentada que frequentava a padaria diariamente, a olhou com curiosidade. Ah, você é a moça que salvou aquele menino, não é? Vi sua foto no jornal. Que heroísmo, minha filha. Obrigada, mas sobre a reportagem das crianças desaparecidas? Ah, sim. Falavam sobre como muitas crianças de famílias ricas viram alvo de sequestros nos últimos meses. Disse que os bandidos pegam as crianças na saída da escola ou quando estão brincando sozinhas e pedem resgate milionário para os pais. A mulher baixou a voz dramaticamente. Tem família que paga uma fortuna e, mesmo assim, não vê o filho nunca mais. O sangue de Lívia gelou nas veias. E se aquele menino não fosse apenas uma criança perdida? E se ele tivesse fugido de sequestradores? E se aquele homem bem vestido que o levou do hospital não fosse realmente seu responsável, mas sim... Ela balançou a cabeça vigorosamente, tentando afastar pensamentos tão perturbadores. Estava ficando paranoica, criando teorias absurdas, sem base alguma na realidade. Provavelmente o menino estava em casa, seguro e feliz, e ela estava se torturando à toa.
Mas no fundo do coração, uma voz insistente sussurrava que havia muito mais naquela história do que aparentava, e que aqueles olhos azuis cristalinos carregavam segredos que uma criança de 5 anos jamais deveria conhecer. Era quinta-feira quando as batidas ecoaram pela porta frágil do quartinho de Lívia, interrompendo brutalmente o silêncio melancólico da noite. 3 pancadas firmes, decididas, completamente diferentes das batidas tímidas dos vizinhos ou da pressão autoritária de Dona Marta cobrando o aluguel atrasado. Lívia estava sentada na cama estreita, remendando uma blusa furada com linha emprestada da vizinha, quando os sons atravessaram suas reflexões como punhaladas geladas. Seu coração saltou descompassado dentro do peito. Ninguém jamais a visitava naquele horário, especialmente num quartinho localizado no último andar de um cortiço esquecido nos confins da cidade. Eram exatas 9h23 da noite, quando ela se levantou cautelosamente, pisando descalça no piso frio de cimento queimado. Seus pés magros quase não faziam ruído enquanto se aproximava da porta de madeira compensada que separava seu pequeno mundo do universo exterior, desconhecido e ameaçador. "Quem é?" perguntou com a voz embargada pelo medo, colando o ouvido na madeira áspera, na tentativa desesperada de captar algum som revelador do outro lado. "Lívia Santos", respondeu uma voz masculina grave, educada, carregada de uma autoridade natural que fez todos os pelos de seus braços se eriçarem instantaneamente. "Preciso falar com a senhora." Ela recuou alguns passos, sentindo as pernas tremularem como gelatina derretida. Ninguém a conhecia pelo sobrenome completo naquele lugar miserável. Nem os vizinhos, nem o porteiro bêbado, nem mesmo Dona Marta se dava ao trabalho de decorar os nomes completos dos inquilinos inadimplentes. Não estou esperando." "Ninguém", gaguejou, apertando contra o peito a blusa remendada como se fosse um escudo protetor. "Como conseguiu meu endereço?" Silêncio tenso do outro lado da porta. Depois, aquela voz tornou a falar, mas dessa vez com um tom mais suave, quase paternal, que paradoxalmente a deixou ainda mais assustada. "Sei que deve estar receosa e compreendo perfeitamente sua reação, mas posso garantir que não represento qualquer tipo de ameaça." Uma pausa calculada, seguida de palavras que fizeram seu mundo parar de girar. "Sou pai do menino que a senhora salvou na Rua das Palmeiras." O ar simplesmente desapareceu dos pulmões de Lívia. Suas mãos voaram para a boca numa tentativa instintiva de abafar o grito de surpresa que ameaçava escapar. Todos aqueles dias de angústia, todas aquelas noites em claro, imaginando o destino daquela criança angelical. E agora, o pai estava ali, do outro lado de sua porta frágil. Isso é verdade?" sussurrou, aproximando-se novamente, da porta com passos vacilantes. "Posso provar. Meu filho tem 5 anos, cabelos loiros claros, olhos azuis. Na hora do acidente, usava uma camiseta polo azul bebê e bermuda de linho branco. Estava perseguindo uma bola listrada que havia rolado para o meio da via. Cada detalhe estava perfeitamente correto." Lívia sentiu joelhos fraquejarem enquanto as lembranças daqueles momentos aterrorizantes voltavam com força total. A BMW em alta velocidade, o corpinho pequeno correndo em direção à morte, o impulso desesperado que a fez agir sem pensar nas consequências. Como me encontrou?" perguntou com a voz quebrada pela emoção. "Não foi fácil. Investiguei. Durante dias, conversei com todas as pessoas que presenciaram o acidente, até conseguir algumas informações sobre seu local de trabalho. A partir daí, foi questão de tempo até descobrir seu endereço." A voz pausou, carregando-se de uma gratidão profunda que atravessou a porta como raios de sol.
Preciso conversar pessoalmente com a mulher que salvou a vida do meu filho. Lívia olhou ao redor de seu quartinho miserável. Paredes descascadas, uma cama de casal velha que ocupava metade do espaço, um fogão de 2 bocas enferrujado, roupas penduradas num varal improvisado com barbante. Como poderia receber o pai de uma criança claramente rica naquele ambiente deplorável? Minha casa não está em condições de receber visitas, murmurou envergonhada, sentindo as bochechas queimarem de constrangimento. Senhora Lívia, a voz do homem adquiriu um tom ainda mais respeitoso. Depois do que fez pelo meu filho, poderia me receber num palácio ou numa favela que minha gratidão seria exatamente a mesma. Por favor, conceda-me apenas alguns minutos de seu tempo. Havia algo naquela voz que inspirava confiança absoluta, uma sinceridade crua, uma vulnerabilidade masculina que raramente se ouvia. Contra todos os instintos de autopreservação gritando em sua mente, Lívia destravou lentamente a fechadura barata e entreabriu a porta apenas alguns centímetros. O que viu do outro lado a deixou completamente sem palavras. Um homem imponente, aparentando seus 30 e poucos anos, trajando um terno grafite impecavelmente cortado, que provavelmente custava mais que seu salário anual. Cabelos castanhos escuros penteados com elegância discreta, olhos verdes profundos que pareciam carregar o peso do mundo e uma postura ereta que transmitia autoridade natural mesmo na situação mais humilde. Mas o que mais a impressionou foram aqueles olhos verdes, idênticos aos azuis do menino em intensidade e pureza, mas carregados de uma dor adulta que fazia seu coração se apertar de compaixão. Boa noite, senhora Lívia. Meu nome é Caio Ferraz, disse ele, fazendo uma reverência respeitosa que a pegou completamente desprevenida. Vim agradecer pessoalmente pela vida do meu filho. Ela abriu a porta completamente, ainda em choque com a realidade daquela situação. Surreal. Ali estava ela, uma faxineira desempregada, morando num quartinho de cortiço, sendo visitada por um homem que, obviamente, pertencia a uma classe social completamente diferente da sua. Por favor, entre, conseguiu dizer com a voz trêmula, gesticulando timidamente para o interior minúsculo de sua residência. Caio entrou respeitosamente, seus olhos percorrendo rapidamente o ambiente, sem demonstrar qualquer tipo de julgamento ou constrangimento. Pelo contrário, seu olhar se fixou no rosto dela com uma intensidade que a fez corar violentamente. "Como está o menino?" foram as primeiras palavras que conseguiu articular, ignorando completamente as convenções sociais de cortesia. O rosto de Caio se iluminou com um sorriso paternal que transformou completamente sua expressão severa. "Rafael está bem, fisicamente perfeito, sem um arranhão sequer, mas..." Ele hesitou, passando uma mão pelos cabelos numa demonstração clara de nervosismo. "Emocionalmente tem sido mais difícil." "O que quer dizer?" Lívia perguntou, sentindo um aperto no peito. "Ele não para de falar sobre você. Criou uma fixação com a moça do cheiro de pão. Pergunta todos os dias quando vai vê-la novamente, desenha retratos seus na escola, acorda de madrugada chorando e chamando seu nome." Caio se aproximou alguns passos, seus olhos verdes brilhando com lágrimas não derramadas. "Meu filho está obcecado pela mulher que salvou sua vida." O coração de Lívia disparou descontroladamente. Lembrar que aquela criança angelical pensava nela todos os dias, que chorava seu nome durante os sonhos, despertava sensações maternais que nem sabia que possuía. "Eu também penso nele constantemente", admitiu num sussurro quase inaudível. Aqueles olhinhos azuis, havia tanta tristeza ali. Uma criança tão pequena não deveria carregar uma melancolia tão profunda. A expressão de Caio se alterou, instantaneamente, adquirindo uma dureza defensiva que fez Lívia recuar inconscientemente. "O que exatamente está insinuando?" "Nada. Ela gaguejou, percebendo que havia tocado em algum ponto sensível. "É apenas que
Uma criança de 5 anos sozinha na rua, sem supervisão. Rafael não estava sozinho. Caio cortou secamente. Tinha uma babá responsável que se distraiu por alguns segundos. Foi um acidente terrível que jamais se repetirá. Mas havia algo na defensividade excessiva daquele homem que não convencia completamente. Lívia estudou seu rosto tenso, notando as linhas de preocupação ao redor dos olhos verdes, a mandíbula cerrada numa tensão que parecia crônica. Desculpe se a ofendi, disse suavemente. Não era minha intenção julgar. É apenas que desenvolvi um carinho muito grande por Rafael, mesmo conhecendo-o por tão pouco tempo. A expressão de Caio suavizou imediatamente, como se ele tivesse percebido sua própria rudeza. Não, o pedido de desculpas é meu. É que ser pai solteiro não é fácil. Qualquer questionamento sobre minha capacidade de cuidar do meu filho me deixa na defensiva. Pai solteiro. As palavras ecoaram na mente de Lívia como sinos tocando. Então não havia mãe na vida daquela criança. Isso explicaria aquela melancolia profunda nos olhos azuis de Rafael. O que aconteceu com a mãe? Dele? Perguntou gentilmente, sabendo que estava se aventurando em território perigoso. Caio fechou os olhos por alguns segundos, como se a pergunta tivesse despertado dores antigas que preferia manter enterradas. Quando os abriu novamente, estavam carregados de uma tristeza que fez o coração de Lívia se partir. Helena morreu quando Rafael tinha 2 anos, câncer fulminante. Desde então, somos apenas nós dois contra o mundo. O silêncio que se seguiu foi carregado de uma emoção tão intensa que parecia sugar todo o oxigênio do quartinho. Lívia sentiu lágrimas ardendo em seus olhos, imaginando aquele homem forte criando sozinho uma criança que mal sabia andar, lidando com a própria dor enquanto tentava ser forte para o filho órfão. Sinto muito, sussurrou, tocando levemente o braço dele, num gesto instintivo de consolação. O contato físico pareceu eletrizá-lo. Caio olhou para baixo, para aquela mão pequena e calejada pousada em seu braço. Depois ergueu os olhos para o rosto dela com uma intensidade que fez Lívia tremer dos pés à cabeça. Por isso preciso fazer uma proposta, disse ele, com a voz carregada de uma determinação que cortava como lâmina afiada. Uma proposta que pode mudar completamente sua vida. As palavras de Caio pairaram no ar como raios prestes a atingir o chão. Lívia sentiu seu mundo girar numa velocidade alucinante enquanto processava lentamente o que acabara de ouvir. Uma proposta que mudaria sua vida, vinda de um homem que claramente possuía recursos ilimitados e acabara de conhecê-la? Que tipo de proposta? Perguntou com a voz trêmula, recuando involuntariamente até encostar nas costas na parede descascada. Caio respirou fundo, passando as mãos pelos cabelos escuros numa demonstração clara de nervosismo. Seus olhos verdes percorreram rapidamente o quartinho miserável. A cama desarrumada, as roupas penduradas no varal improvisado, o fogão enferrujado, antes de voltarem para o rosto assustado dela. Sou empresário, Lívia, dono de várias companhias no ramo de tecnologia e construção civil. Minha fortuna é considerável, mas nada disso importa quando se trata da felicidade do meu filho. Ele se aproximou cautelosamente, como quem tenta não assustar um animal ferido. Rafael não come direito desde o acidente. Chora todas as noites pedindo para ver a moça bonita que cheira a pão. Meus psicólogos infantis estão preocupados com o estado emocional dele. O coração de Lívia se despedaçou imaginando aquela criança angelical sofrendo. Coitadinho, mas eu não entendo como posso ajudar. Quero te contratar, declarou Caio sem rodeios, seus olhos fixos nos dela com intensidade magnética. Como assistente pessoal, tutora, companhia para Rafael, o salário seria 20 vezes maior que qualquer coisa que já recebeu. Teria um quarto na minha mansão, alimentação, plano de saúde completo, carro à disposição.
Lívia piscou várias vezes seguidas, achando que estava tendo alucinações. 20 vezes seu salário atual? Mas ela nem tinha salário atual. Estava desempregada, vivendo dos biscates na padaria do seu Antônio. Isso é sério? Gaguejou, sentindo as pernas bambas ameaçarem desabar. Completamente sério. Posso preparar os contratos amanhã mesmo. Caio tirou do bolso interno do paletó um cartão de visita dourado com letras em alto relevo. Ferraz Holdings. Pode pesquisar na internet. Descobrirá que não sou um lunático oferecendo castelos no ar. Ela pegou o cartão com mãos trêmulas, sentindo o peso do papel caro entre os dedos calejados. O nome Caio Eduardo Ferraz, CEO, estava gravado em letras elegantes abaixo de um logotipo sofisticado. Mas por que eu? Sussurrou, ainda em choque. Existem profissionais qualificados, pessoas com formação acadêmica, experiência com crianças. Por que meu filho não quer profissionais qualificados? Ele quer você. A voz de Caio se quebrou ligeiramente, revelando uma vulnerabilidade paterna que a tocou profundamente. Você despertou algo no Rafael que ninguém mais conseguiu desde a morte da mãe dele. Uma conexão genuína, um afeto real. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Lívia, enquanto a magnitude daquela proposta se materializava em sua mente. Sair da pobreza extrema, ter um trabalho digno, ajudar uma criança órfã que roubara seu coração, parecia bom demais para ser verdade. E se eu não souber cuidar dele direito? E se decepcionar vocês dois? Murmurou, limpando as lágrimas com as costas da mão. Caio se aproximou mais, seus olhos verdes brilhando com uma emoção intensa que fez o ar entre eles praticamente vibrar de tensão. Impossível. Você arriscou sua própria vida por uma criança desconhecida. Essa generosidade, essa pureza de coração não se ensina em universidade alguma. Ele estava tão próximo agora que ela conseguia sentir o perfume, erguendo de sua colônia, misturado com um aroma másculo natural que fazia sua cabeça girar. Nunca estivera tão perto de um homem tão elegante, tão poderoso, tão intensamente masculino. Mas não é apenas sobre Rafael, continuou Caio, sua voz adquirindo um tom mais baixo, mais íntimo. Desde aquele dia, não consigo parar de pensar na mulher corajosa que salvou meu filho, uma mulher que colocou a vida de um estranho acima da própria segurança. Qualquer pessoa faria a mesma coisa. Ela protestou fracamente, sentindo o rosto queimar com o sangue que subia às bochechas. Não, Lívia, a maioria das pessoas hesitaria, calcularia os riscos, pensaria 2 vezes. Você agiu por puro instinto maternal. Os olhos dele desceram para seus lábios por uma fração de segundo antes de voltarem aos seus olhos. Isso te torna especial, muito especial. O coração de Lívia batia tão forte que tinha certeza de que ele conseguia ouvir. Nunca nenhum homem a olhara daquela forma, como se ela fosse preciosa, desejável, importante. Especialmente um homem como aquele, que poderia ter qualquer mulher do mundo. Caio, começou, mas foi interrompida quando ele levantou a mão, delicadamente em direção ao seu rosto. Posso? Perguntou suavemente, seus dedos pairando a centímetros de sua bochecha. Ela assentiu, quase imperceptivelmente, hipnotizada pelos olhos verdes que pareciam ver direto através de sua alma. Quando os dedos dele finalmente tocaram sua pele, Lívia sentiu uma corrente elétrica percorrer todo o seu corpo. Você tem ideia de como é bonita? Murmurou Caio, acariciando delicadamente seu rosto com o polegar. Eu não sou bonita. Protestou automaticamente, baixando os olhos com timidez. Sou apenas uma faxineira pobre, sem estudos, sem nada para oferecer. Olhe para mim,
ordenou gentilmente, levantando seu queixo com o indicador. Você salvou a vida do meu filho. Você tem um coração maior que sua própria vida. Você é a mulher mais bonita que já conheci. Antes que ela pudesse protestar novamente, Caio se inclinou lentamente em direção ao seu rosto. Lívia sentiu o mundo parar completamente quando percebeu suas intenções. Aqueles lábios masculinos se aproximando dos seus, com uma determinação suave, mas inevitável. Caio, sussurrou. Mas não foi um protesto. Foi quase um convite. Lívia, ele murmurou de volta, parando com os lábios a milímetros dos dela. Desde que te vi naquele hospital, inconsciente, mas heróica, não consigo tirar você da minha cabeça. E então aconteceu. Os lábios de Caio tocaram os dela numa pressão suave, quase reverente, como se estivesse tocando algo sagrado. Lívia sentiu seu corpo inteiro pegar fogo. Uma sensação completamente nova e avassaladora que a fez agarrar instintivamente a lapela do paletó dele para não desmaiar. O beijo aprofundou-se gradualmente, tornando-se mais urgente, mais necessário. As mãos de Caio deslizaram para sua cintura, puxando-a gentilmente contra seu corpo forte, enquanto ela se derretia completamente entre seus braços. Nunca imaginara que um beijo pudesse ser tão intenso, tão transformador. Quando finalmente se separaram, ambos estavam ofegantes. Caio apoiou a testa na dela, seus olhos verdes escuros de desejo e algo mais profundo que ela não conseguia identificar. Meu Deus! Sussurrou ele, acariciando seu cabelo. Você me deixa completamente louco. Lívia tremia como uma folha entre seus braços, ainda processando a intensidade daquele momento. Isso não deveria ter acontecido. Por quê? Perguntou ele, beijando delicadamente sua testa. Porque sou rico e você é pobre? Porque nos conhecemos há poucos minutos? Ou porque você acha que não merece ser feliz? As lágrimas voltaram aos olhos dela. Todas essas razões. Então deixe-me provar que está errada, murmurou Caio, segurando seu rosto entre as mãos grandes e quentes. Aceite minha proposta. Venha morar comigo e com Rafael. Deixe-me cuidar de você, da mesma forma que você cuidará do meu filho. E se não der certo? E se você se cansar de mim? Impossível. Ele selou essa promessa com outro beijo ardente, mais desesperado que o anterior. Você é exatamente o que nossa família estava precisando. Família. A palavra ecoou no coração de Lívia como música celestial. Ela, que nunca tivera uma família de verdade, agora tinha a chance de fazer parte de uma. E que família! Um homem apaixonante que a beijava, como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo. E uma criança angelical que a chamava de moça do cheiro de pão. Sim, sussurrou contra os lábios dele, selando seu destino para sempre. Aceito sua proposta. O sorriso que iluminou o rosto de Caio foi mais brilhante que 1000 sóis. Ele a ergueu do chão e a girou em seus braços, beijando-a novamente antes de depositar seus pés no chão frio do quartinho. Você não vai se arrepender, prometeu fervorosamente. Vou passar a vida inteira provando que tomou a decisão certa. E naquele momento, entre os braços de um homem que chegara como um furacão em sua vida monótona, Lívia finalmente compreendeu o que significava esperança. 2 semanas depois, Lívia ainda não conseguia acreditar que aquela mansão imponente era sua nova realidade. O portão eletrônico de ferro forjado se abriu automaticamente quando o BMW de Caio se aproximou, revelando uma propriedade que parecia saída de revista de decoração. Jardins perfeitamente aparados, fontes ornamentais, uma piscina cristalina que refletia o céu azul como um espelho líquido. Mas nada daquele luxo impressionante importava quando ela viu Rafael correndo pela varanda principal, seus cabelos loiros brilhando sob o sol da tarde. O menino usava uma camiseta amarela e shorts jeans,
e seu rostinho angelical estava iluminado pelo mais puro êxtase infantil. "Moça do cheiro de pão!" gritou com toda a força de seus pulmões pequenos, descendo os degraus de mármore numa velocidade perigosa. Você veio de verdade!" Lívia mal conseguiu sair do carro antes de ser engolfada por um abraço desesperado que quase a derrubou. Os bracinhos magros de Rafael se agarraram ao redor de sua cintura com força possessiva, como se temesse que ela desaparecesse igual fumaça caso a soltasse. "Oi, meu anjinho", murmurou ela, ajoelhando-se para ficar na altura dos olhos azuis cristalinos que a estudavam com adoração absoluta. "Senti tanto sua falta." "Você vai morar aqui comigo e com o papai?" perguntou Rafael, tocando delicadamente o rosto dela como se quisesse ter certeza de que não era apenas um sonho bonito. "Vou sim, querido. Para sempre", respondeu Lívia, sentindo o coração se derreter completamente quando viu lágrimas de felicidade escorrendo pelas bochechas rosadas do menino. Caio observava a cena a alguns metros de distância, apoiado no capô do carro, com uma expressão que misturava alívio paternal e algo mais profundo que fazia seu peito apertar de emoção. Não via seu filho demonstrar tamanha alegria desde a morte de Helena. Era como se Rafael tivesse finalmente encontrado a peça que faltava em sua vida despedaçada. Nos dias seguintes, Lívia descobriu que adaptar-se àquela nova realidade era mais desafiador que imaginara. O quarto que Caio preparara para ela ficava no segundo andar da mansão, decorado com móveis antigos de mogno e tecidos em tons pastel que custavam mais que ela ganhava num ano inteiro. Tinha banheiro privativo com banheira de hidromassagem, closet do tamanho de seu antigo quartinho e uma varanda que dava vista para os jardins deslumbrantes. Mas o verdadeiro desafio não era acostumar-se ao conforto material. Era lidar com a intensidade emocional que Rafael depositava nela. O menino a seguia pela casa como um cachorrinho apaixonado, pedindo para que ela lesse histórias, brincasse de esconde-esconde, ajudasse nas tarefas escolares. Era como se quisesse compensar todos os anos sem figura materna numa única semana. "Lívia, você pode me dar banho hoje?" pediu Rafael na terceira noite, aparecendo na porta de seu quarto com o pijama do Homem-Aranha nas mãos pequenas. "Claro, amor. Mas onde está a Carmen?" perguntou ela, referindo-se à governanta que cuidava das tarefas domésticas da casa. "Ela é legal, mas não é você", declarou Rafael com a honestidade brutal típica das crianças. "Você faz tudo com mais carinho." Durante o banho, enquanto Rafael brincava com patinhos de borracha na banheira espaçosa, ele começou a contar sobre sua rotina diária com uma tagarelice que derretia o coração de Lívia. "De manhã, eu tomo café com o papai, mas ele fica sempre mexendo no celular e não conversa muito. Daí, a motorista me leva para a escola e lá tem muitas crianças, mas nenhuma gosta de brincar comigo de verdade. Eles acham que sou esquisito porque não tenho mamãe." O peito de Lívia se apertou dolorosamente. "Você não é esquisito, Rafael. Você é o menino mais especial do mundo inteiro." "Você acha mesmo?" perguntou ele, seus olhos azuis brilhando, com esperança. "Tenho certeza absoluta", respondeu ela, enxugando-o com uma toalha felpuda, enquanto ele se agarrava em seu pescoço. Mais tarde, naquela mesma noite, depois que Rafael adormeceu em seu colo durante a terceira história consecutiva, Lívia o carregou cuidadosamente até seu quarto. O menino estava profundamente relaxado, respirando suavemente contra seu ombro, e ela sentiu uma onda avassaladora de amor maternal que a pegou completamente desprevenida. Era nesse momento íntimo que Caio costumava aparecer, observando silenciosamente da porta do quarto, enquanto ela colocava Rafael na cama e ajeitava as cobertas com carinho maternal. Todas as noites, a mesma rotina. Ela cantarolando baixinho uma canção de ninar,
ele observando com aqueles olhos verdes, cheios de uma gratidão que parecia doer fisicamente. Ele nunca dormiu tão pacificamente, comentou Caio certa noite, quando ela saiu do quarto após 15 minutos, beijando a testa de Rafael e sussurrando palavras doces em seu ouvido. Estavam parados no corredor amplo, iluminado apenas pela luz suave que vinha dos jardins através das janelas enormes. Lívia usava um pijama simples de algodão que Caio comprara para ela. Mesmo as roupas íntimas que ele escolhia tinham um gosto impecável que a deixava constrangida. Ele é um amor de criança, respondeu ela suavemente. Só estava precisando de atenção genuína. Você tem um dom natural para a maternidade, observou Caio, aproximando-se lentamente. Rafael está completamente transformado desde que chegou aqui. Era verdade. Em apenas 2 semanas, o menino engordara alguns quilos, voltara a sorrir constantemente e desenvolvera uma energia contagiante que preenchia toda a mansão. Até os funcionários comentavam sobre a mudança radical no comportamento do pequeno patrão. Ele me disse hoje que quer te chamar de mamãe, revelou Caio, estudando cuidadosamente a reação dela. Lívia sentiu o coração parar por alguns segundos. O quê? Perguntou se seria desrespeitoso com a memória da mãe biológica. Expliquei que Helena sempre desejou que ele fosse feliz e que ter 2 mães no coração só o tornaria mais amado. Os olhos de Caio brilharam com emoção intensa, mas disse que precisava conversar com você primeiro. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Lívia. A ideia de uma criança tão pura e especial, querer chamá-la de mãe, despertava sensações que nem sabia que existiam dentro dela. Eu adoraria, sussurrou, limpando as lágrimas com as costas da mão. Mas não quero que ele se confunda. Ainda sou apenas sua funcionária. A expressão de Caio se alterou instantaneamente, adquirindo uma intensidade que fez todos os pelos dos braços dela se eriçarem. Funcionária? Bem, é isso que sou, não é? Assistente pessoal, tutora, sei lá como quer me classificar. Caio se aproximou até ficarem separados por apenas alguns centímetros, seu perfume masculino envolvendo-a como uma nuvem intoxicante. Lívia, você realmente acredita que é apenas uma funcionária para mim? O coração dela disparou quando percebeu a direção daquela conversa. Nas últimas 2 semanas, haviam mantido uma distância respeitosa. Ele sempre cavalheiro, ela sempre profissional. Mas havia momentos em que ela o flagrava observando-a com uma intensidade que fazia seu corpo inteiro vibrar de tensão sexual. Não sei o que sou para você, admitiu honestamente. Então deixe-me esclarecer, murmurou ele, levantando a mão para acariciar seu rosto com a mesma delicadeza daquela primeira noite. Você é a mulher que salvou meu filho, a mulher que devolveu a alegria para nossa casa, a mulher que me faz sentir coisas que pensei que jamais sentiria novamente. Caio, ela sussurrou, mas ele não havia terminado. Você é a mulher por quem estou perdidamente apaixonado, declarou com uma voz rouca de desejo. E se meu filho quer te chamar de mamãe, é porque reconhece o que eu também já reconheci. Você é exatamente o que nossa família estava precisando. Antes que ela pudesse responder, Caio a pressionou gentilmente contra a parede do corredor, aprisionando-a entre seus braços fortes. A proximidade era avassaladora. Ela conseguia sentir o calor emanando de seu corpo, ouvir sua respiração ligeiramente acelerada, ver o desejo ardendo nos olhos verdes. Diga que você sente a mesma coisa, pediu ele, inclinando a cabeça até seus lábios quase se tocarem. Diga que não sou o único louco nessa história. Você não é, confessou ela numa voz quase inaudível. Eu também estou apaixonada. O gemido baixo que escapou da garganta de Caio enviou ondas de calor direto para o ventre dela.
Ele a beijou com uma fome desesperada, como se tivesse esperado toda a vida por aquele momento. Lívia derreteu completamente entre seus braços, agarrando-se às suas costas largas, enquanto ele explorava sua boca com uma paixão que a deixava tonta. Quando se separaram para respirar, ambos estavam ofegantes. Caio apoiou a testa na dela, acariciando seus cabelos com mãos trêmulas. Meu Deus, Lívia, você me deixa completamente insano, confessou contra seus lábios. Não consigo parar de pensar em você, de querer você. Eu também, ela admitiu corando violentamente. Mas Rafael te adora. Ele seria o primeiro a celebrar se soubesse que estamos apaixonados. Caio beijou delicadamente seu pescoço, arrancando um suspiro involuntário dela. Quero que seja minha, Lívia. Minha mulher, mãe do meu filho, dona da minha vida. Era tudo tão intenso, tão avassalador, que ela mal conseguia processar. Há um mês, estava limpando o chão de padaria por trocados, e agora tinha um homem bilionário declarando amor eterno enquanto a beijava num corredor de mármore. Preciso de tempo, sussurrou fracamente, embora seu corpo inteiro gritasse para que se entregasse completamente àquele momento. Tenho todo o tempo do mundo, prometeu Caio, selando essa promessa com outro beijo ardente. Mas não conseguirei ficar longe muito tempo. Você me viciou, Lívia. Me viciou completamente. A felicidade de Lívia durou exatas 3 semanas, até a manhã em que a campainha da mansão tocou com insistência agressiva, quebrando a paz matinal como vidro se estilhaçando contra o chão. Ela estava no jardim, brincando de pique-esconde, com Rafael quando o som estridente as fez parar imediatamente. Quem será? Murmurou Rafael, agarrando-se instintivamente à mão dela com aquela percepção infantil de que algo ruim estava prestes a acontecer. Através da janela da sala, Lívia avistou uma mulher alta e elegante descendo de uma Mercedes conversível vermelha. Usava um vestido Chanel azul marinho, sapatos Louboutin vermelhos e carregava uma bolsa Hermès, que custava mais que um carro popular. Seus cabelos loiros platinados estavam presos num coque impecável e seus olhos claros irradiavam uma frieza calculista que fez Lívia sentir um arrepio desagradável percorrer sua espinha. Papai não gosta dessa mulher, sussurrou Rafael, escondendo-se atrás das pernas de Lívia. Ela sempre fala coisas ruins sobre mim. Quem é ela, amor? Perguntou Lívia, abraçando protetivamente o menino enquanto observava a desconhecida se aproximar da porta principal com passos determinados. Tia Jéssica, ela era irmã da minha mãe, mas papai disse que ela não é mais nossa família. O coração de Lívia se apertou. Cunhada de Caio, irmã da falecida esposa. Isso explicava a hostilidade que Rafael demonstrava e a tensão que ela conseguia sentir no ar, mesmo à distância. Carmen, a governanta, apareceu correndo pela casa numa agitação incomum. Dona Lívia, tem uma senhora na porta perguntando pelo patrão. Diz que é urgente, assunto de família. Diga que o doutor Caio não está, respondeu Lívia, instintivamente tentando proteger a paz daquela casa. Já disse, mas ela não quer ir embora. Insiste que precisa falar com o responsável pela criança. Carmen baixou a voz, lançando um olhar preocupado para Rafael. Ela parece muito determinada. Lívia suspirou profundamente. Caio estava numa reunião importante em São Paulo e só voltaria no final da tarde. Não podia deixar aquela mulher perturbando Rafael o dia inteiro. Está bem, eu falo com ela. Rafael, vá brincar no seu quarto enquanto converso com sua tia. Pode ser? Não quero, protestou o menino, agarrando-se ainda mais forte à sua cintura. Ela sempre grita comigo e fala que sou mal educado. Prometo que não vou deixar ninguém gritar com você, meu amor. Mas preciso conversar com ela sozinha, tá? Bom? Relutantemente, Rafael subiu para o quarto, mas não antes de sussurrar no ouvido de Lívia.
Cuidado com ela. A tia Jéssica é má igual as bruxas dos filmes. Lívia respirou fundo antes de abrir a porta principal, preparando-se mentalmente para aquele confronto inevitável. A mulher que a esperava do outro lado era ainda mais intimidante de perto. Tinha aquela beleza fria e artificial, típica de quem gastava fortunas em procedimentos estéticos, e seus olhos azul gelo a analisaram de cima a baixo com desprezo mau, disfarçado. Você deve ser a nova babá, disse Jéssica com um sorriso falso que não chegava aos olhos. Sou Jéssica Monteiro, cunhada de Caio. Preciso falar urgentemente com ele. Ele não está. Posso ajudá-la em alguma coisa? Respondeu Lívia, mantendo a voz firme, apesar da antipatia instantânea que sentiu por aquela mulher. Jéssica riu desdenhosamente, um som agudo e desagradável, como unha riscando o quadro negro. Você, uma empregadinha doméstica, quer me ajudar? Que adorável! O sangue de Lívia ferveu diante da provocação, mas ela se controlou pensando em Rafael. Sou assistente pessoal de Caio e tutora de Rafael. Se tem algum assunto relacionado à criança, posso ouvir. Assistente pessoal, repetiu Jéssica, fazendo aspas no ar com os dedos perfeitamente manicurados. É assim que ele está te apresentando? Que romântico! A insinuação venenosa na voz dela fez Lívia recuar involuntariamente. Não sei o que está querendo dizer. Claro que sabe. Uma mulher jovem, bonita, necessitada financeiramente, aparece do nada na vida de um bilionário viúvo, com um filho carente de figura materna. Jéssica entrou na casa sem ser convidada, seus saltos altos ecoando no mármore como martelos. É o golpe mais antigo do mundo, querida. Como ousa? Lívia explodiu, sentindo o rosto queimar de indignação. Não sou interesseira. Salvei a vida de Rafael. Foi por isso que Caio me contratou. Ah, sim, a heroína salvadora, zombou Jéssica, caminhando pela sala luxuosa como se fosse dona do lugar. Que conveniente. Uma pobre coitada aparece no momento certo, salva o filho do homem mais rico da cidade e, miraculosamente, consegue um emprego que a tira da sarjeta. Casualidade incrível, não acha? Cada palavra era como uma punhalada no peito de Lívia. Você não me conhece, não sabe nada sobre mim. Sei mais do que imagina. Jéssica tirou da bolsa cara um envelope grosso e o jogou sobre a mesa de centro. Mandei investigar seu passado, querida. Órfã desde os 8 anos, sem família, sem estudo, superior, sem perspectivas. Trabalhos instáveis, sempre demitida, problemas financeiros crônicos. O perfil perfeito de uma oportunista desesperada. Lívia sentiu o mundo girar ao seu redor. Todas suas inseguranças mais profundas sendo expostas cruelmente por uma desconhecida venenosa. Saia da minha casa! Sua casa? Jéssica riu com mais intensidade. Querida, você é apenas uma funcionária temporária, e eu vim aqui para garantir que continue sendo apenas isso. O que quer dizer? Jéssica se aproximou como predadora, cercando a presa, seus olhos frios brilhando com malícia pura. Caio está vulnerável desde a morte da minha irmã. Homens viúvos são presas fáceis para mulheres calculistas que sabem explorar suas fraquezas emocionais. Mas eu não vou permitir que você destrua a memória de Helena. Eu não estou destruindo memória nenhuma. Apenas cuido de Rafael, usando uma criança órfã para chegar ao pai dela. Patético! A voz de Jéssica destilava veneno puro, mas o show acabou. Vou contar para Caio exatamente quem você é. Uma oportunista sem caráter que está manipulando psicologicamente seu filho para conseguir acesso ao dinheiro dele. Isso não é verdade, gritou Lívia, lágrimas de raiva e humilhação escorrendo pelo rosto. Eu amo Rafael, amo Caio, não estou interessada no dinheiro. Amor? Jéssica soltou uma gargalhada sarcástica. Você mal conhece esses homens há um mês.
Não venha me falar de amor quando é óbvio que está representando um papel. Foi nesse momento terrível que Rafael apareceu no topo da escada. Seus olhos azuis, arregalados de terror, ao ver Lívia chorando e sendo atacada verbalmente pela tia Má. O menino desceu correndo, jogando-se nos braços dela como um escudo humano protetor. "Para de fazer a Lívia chorar", berrou ele, abraçando-a com força possessiva. "Ela é boa, ela me ama." "Rafael, meu querido", disse Jéssica, mudando completamente o tom de voz para algo meloso e falso. "Preciso te explicar uma coisa muito importante sobre essa mulher." "Não!" gritou o menino, tapando os ouvidos com as mãos. "Você é mentirosa! Papai disse que você só fala mentiras!" A máscara de falsa preocupação de Jéssica caiu instantaneamente, revelando sua verdadeira natureza cruel. "Você está vendo? Ela já manipulou completamente a criança, colocou o menino contra a própria família." "Vá embora!" sussurrou Lívia, abraçando Rafael, que tremia de medo e raiva. "Por favor, apenas vá embora." "Vou embora, mas não antes de plantar a semente da dúvida na cabeça de Caio. Ele é inteligente demais para ser enganado por muito tempo por uma farsa tão óbvia." Jéssica pegou a bolsa e caminhou em direção à porta, parando apenas para soltar sua última flechada envenenada. "E quando ele descobrir quem você realmente é, vai te mandar embora tão rápido que nem vai ter tempo de fazer as malas." Depois que ela saiu, Lívia desabou no sofá abraçada com Rafael, ambos chorando compulsivamente. Todas as inseguranças que tentara enterrar nos últimos dias voltaram com força devastadora. E se Jéssica estivesse certa? E se Caio realmente percebesse que ela não passava de uma oportunista disfarçada? "Lívia, você não vai embora, vai?" perguntou Rafael com voz quebrada pelo choro. "Nunca, meu amor", prometeu ela, beijando repetidamente a cabeça loirinha. "Nunca vou te deixar." Mas no fundo do coração, uma voz insidiosa sussurrava que talvez Jéssica tivesse razão. Talvez ela realmente fosse boa demais para ser verdade para homens como Caio. E quando ele percebesse isso, perderia não apenas o amor de sua vida, mas também a criança que se tornara o centro de seu universo. A madrugada estava gelada, quando Rafael acordou queimando de febre, delirando e chamando por Lívia, numa voz rouca que partia corações. Eram 4 da manhã de uma terça-feira sombria. Exatos 5 dias desde que ela saíra da mansão com apenas uma mala pequena e o coração despedaçado em 1000 pedaços. Carmen correu até o quarto de Caio em pânico total, batendo na porta com desespero. "Patrão! Patrão! O menino Rafael está muito mal. Febre altíssima, não para de chorar." Caio saltou da cama como um foguete, vestindo apenas calças de pijama, enquanto corria pelo corredor em direção ao quarto do filho. Encontrou Rafael jogado na cama, o corpinho pequeno tremendo violentamente, seus cabelos loiros colados na testa suada, os olhos azuis vidrados de febre. "Papai, onde está a Lívia?" murmurou o menino com dificuldade, agarrando-se à mão forte do pai. Quero a Lívia. Filho, ela não pode vir agora", respondeu Caio, sentindo um nó gigantesco se formar na garganta. "Mas vou cuidar de você, prometo." "Não!" Rafael começou a chorar desesperadamente, um choro gutural que ecoava pela casa inteira. Quero minha mãe, Lívia. Ela prometeu que nunca ia me deixar." Cada palavra era como uma lâmina atravessando o peito de Caio. Nos últimos 5 dias, desde que mandara Lívia embora, numa explosão de orgulho ferido e desconfiança, plantada por Jéssica, seu filho definhava como uma flor sem água. Não comia, não brincava, chorava todas as noites, pedindo pela mulher que se tornara sua âncora emocional. "Carmen! Chame o doutor Maurício imediatamente", ordenou Caio, pegando Rafael no colo, enquanto o menino queimava como brasa viva. "E prepare o carro.
Vamos para o hospital. No trajeto desesperado até o pronto-socorro, Rafael delirava entre períodos de inconsciência assustadora. Lívia, por quê? Por que ela foi embora? Eu fui mal comportado? Não, filho, você não fez nada errado, sussurrou Caio, lágrimas escorrendo silenciosamente pelo rosto enquanto segurava o corpo febril contra o peito. Papai que fez besteira. Papai que mandou ela embora quando devia ter lutado por ela. No hospital, depois de 2 horas de exames e medicamentos, o pediatra trouxe o diagnóstico que Caio já suspeitava no fundo do coração. Não havia nada fisicamente errado com Rafael. A febre era psicossomática, resultado do trauma emocional, devastador de perder subitamente a figura materna que havia se tornado fundamental para seu equilíbrio psicológico. Senhor Ferraz, disse o médico com delicadeza profissional, seu filho está sofrendo de depressão infantil severa. O que aconteceu com a pessoa que ele chama de mãe? Caio fechou os olhos, sentindo o peso esmagador de sua própria estupidez. Eu cometi um erro terrível. Mandei embora a mulher que ele mais ama no mundo. Então sugiro que encontre uma forma de trazê-la de volta rapidamente. Crianças dessa idade podem desenvolver problemas psicológicos permanentes quando perdem figuras de apego de forma abrupta. Eram 7 da manhã, quando Caio estacionou o BMW em frente ao prédio deteriorado, onde Lívia havia retornado a viver. 5 dias atrás, quando as palavras venenosas de Jéssica envenenaram sua mente, ele chegara em casa encontrando Lívia chorando no jardim, abraçada com Rafael. É verdade? Havia perguntado friamente, sem nem mesmo perguntar o motivo das lágrimas. Você está aqui por interesse no meu dinheiro? O olhar de profunda dor nos olhos castanhos dela deveria ter sido resposta suficiente. Mas o orgulho masculino ferido e o medo irracional de estar sendo enganado novamente o cegaram. Completamente. Como pode perguntar isso? Ela havia sussurrado, levantando-se do banco de jardim com Rafael ainda agarrado em suas pernas. Depois de tudo que vivemos, responda à pergunta, Lívia. Está aqui pelo meu dinheiro ou pelo meu filho? A expressão dela mudou naquele momento, de dor para decepção, de decepção para resignação. Se precisa fazer essa pergunta, então, já tem sua resposta. E ela subira para fazer as malas, enquanto Rafael chorava desesperadamente, pedindo explicações que Caio não conseguia dar. Porque como explicar para uma criança de 5 anos que seu pai era um covarde que preferiu acreditar numa ex-cunhada manipuladora do que na mulher que arriscara a própria vida para salvar seu filho? Agora, parado em frente àquele prédio miserável, Caio sentiu o peso esmagador de sua própria cegueira. Subiu os 3 lances de escada correndo. Rafael adormecido em seus braços, ainda febril, mas um pouco mais estável após a medicação. Bateu na porta do apartamento 34 com urgência desesperada. Lívia! Lívia! Por favor! Abra a porta! Silêncio. Total. Bateu novamente, mais forte. Lívia, sei que está aí. Por favor, preciso falar com você. A porta se abriu lentamente, revelando uma versão devastada da mulher que ele amava. Lívia emagrecera visivelmente em apenas 5 dias. Seus olhos estavam inchados de tanto chorar e usava a mesma roupa surrada que vestia quando a conheceu, como se quisesse apagar qualquer lembrança dos dias felizes na mansão. "O que faz aqui?" perguntou com a voz rouca, mas seus olhos imediatamente se fixaram no corpinho adormecido de Rafael. "Ele está doente", disse Caio simplesmente, entrando no apartamento minúsculo sem pedir permissão. "Febre alta, delírio. Os médicos disseram que é trauma emocional. Ele não para de chamar por você." Lívia estendeu os braços instintivamente, e Caio depositou Rafael no colo dela com cuidado extremo. O menino murmurou algo ininteligível e se aconchegou contra o peito dela, como se finalmente tivesse encontrado seu porto seguro. "Meu bebê",
sussurrou ela, beijando a testa quente enquanto lágrimas escorriam pelo rosto. O que fizeram com você, Lívia? Caio se ajoelhou diante dela, seus olhos verdes brilhando com lágrimas de arrependimento. Perdoa-me. Pelo amor de Deus, me perdoa. Você me mandou embora, disse ela sem olhar para ele, toda a atenção concentrada em Rafael. Disse que eu era uma interesseira, uma oportunista. Eu estava errado, completamente errado. Ele tocou delicadamente a mão dela, sentindo-a tremer. Jéssica plantou sementes de dúvida na minha cabeça. Explorou meus medos mais profundos. Mas nada disso justifica o que fiz. Você acreditou nela em vez de acreditar em mim, Lívia murmurou, ainda sem olhá-lo. Depois de tudo que passamos juntos, preferiu as mentiras dela às minhas verdades. Porque sou um idiota, admitiu Caio, a voz quebrando de emoção. Porque tenho medo de ser feliz de novo. Porque quando Helena morreu, jurei que nunca mais deixaria ninguém se aproximar tanto de mim e do Rafael. Finalmente ela ergueu os olhos para ele, e Caio viu ali uma dor tão profunda que sentiu vontade de morrer. Então, por que me trouxe para sua vida? Por que me fez acreditar que éramos uma família? Porque vocês são minha família, explodiu ele, agarrando as mãos dela com desespero. Você e Rafael são tudo que tenho, tudo que importa. Sem vocês não sou nada. Rafael começou a se mexer no colo de Lívia, murmurando fracamente. Mamãe, mamãe Lívia. Estou aqui, meu amor, sussurrou ela, beijando repetidamente o rostinho pálido. Mamãe está aqui. Você não vai embora de novo? Perguntou ele com dificuldade, abrindo os olhos azuis turvos de febre. Nunca mais, bebê. Nunca mais. Vou te deixar. Caio observava a cena com o coração se despedaçando e se reconstruindo simultaneamente. Lívia, por favor, dê-me uma segunda chance. Deixe-me provar que você é a coisa mais importante da minha vida. Caio, eu te amo, declarou ele fervorosamente, segurando o rosto dela entre as mãos. Te amo desesperadamente, loucamente, completamente. E não apenas porque você salvou meu filho. Te amo porque você me salvou também. Como assim? Antes de você aparecer, eu estava apenas sobrevivendo, trabalhando mecanicamente, criando Rafael no piloto automático, sem alegria, sem esperança, sem amor. Suas lágrimas caíam livremente agora. Você trouxe vida de volta para nossa casa, trouxe luz, trouxe riso, trouxe amor. Lívia estava chorando também, dividida entre o alívio de ter Rafael de volta e a dor ainda pulsante da traição. Você me machucou muito, Caio. Não sei se consigo confiar novamente. Então deixe-me reconquistar sua confiança, suplicou ele, beijando delicadamente suas mãos. Deixe-me passar o resto da vida provando que você é minha prioridade absoluta. Rafael, ainda fraco, mas mais consciente, olhou para o pai com aquela sabedoria infantil que às vezes surpreende os adultos. Papai, você fez a mamãe Lívia chorar? Sim, filho, papai foi muito burro e magoou a mamãe. Então pede desculpa para ela, instruiu o menino com seriedade. E dá um beijo. Mamãe gosta quando você dá beijo nela. Caio riu entre as lágrimas, olhando para Lívia com súplica muda. Posso? Ela assentiu quase imperceptivelmente, e ele se inclinou para beijá-la, com uma ternura desesperada, como se estivesse bebendo água após dias no deserto. O beijo tinha gosto de lágrimas, de perdão, de recomeço. Volta para casa conosco, sussurrou ele contra seus lábios. Por favor, nossa casa não é casa sem você. E desta vez, quando Lívia disse sim, foi com a certeza absoluta de que nunca mais se separariam. Porque algumas famílias não nascem, elas se escolhem. E eles haviam se escolhido para sempre. 6 meses depois daquela madrugada de reconciliação, Lívia acordou com o som familiar de risadinhas infantis ecoando pelo corredor da mansão.
Era sábado de manhã e Rafael havia desenvolvido o hábito adorável de acordar cedo para preparar surpresas para seus pais, termo que ele usava com orgulho crescente a cada dia que passava. Ela esticou o braço instintivamente para o lado esquerdo da cama king size, mas encontrou apenas lençóis frios. Caio já estava acordado. Provavelmente havia horas, considerando que nos últimos dias andava mais misterioso que o normal, saindo cedo para reuniões urgentes e voltando com aquele sorriso secreto que a deixava curiosa e ligeiramente desconfiada. Mamãe Lívia! A voz melodiosa de Rafael atravessou a porta do quarto principal. Pode levantar, temos uma surpresa muito especial. O coração de Lívia se aqueceu, como sempre acontecia quando ouvia aquela palavra mágica, mamãe. Havia meses que Rafael a chamava assim, naturalmente, sem constrangimento ou hesitação, como se ela sempre tivesse sido parte de sua vida. E, de certa forma, sentia que realmente sempre estivera, esperando o momento certo para encontrá-los. Já vou, meu amor, respondeu, saltando da cama e vestindo rapidamente um roupão de seda que Caio comprara para ela. Um dos milhares de mimos caros com os quais ele demonstrava diariamente seu amor e arrependimento pelos dias sombrios da separação. Quando abriu a porta do quarto, encontrou Rafael parado no corredor, usando um smokingzinho azul marinho impecável, gravata borboleta vermelha, e segurando um buquê pequeno de margaridas brancas, suas flores favoritas. Seus cabelos loiros estavam penteados com gel, e ele sorria com aquela alegria pura que transformava qualquer ambiente num lugar mágico. Nossa, que elegante! Exclamou ela, fingindo surpresa exagerada. Para onde vamos com essa roupa linda? É surpresa, declarou Rafael solenemente, oferecendo-lhe o buquê com uma reverência teatral que arrancou risadas dela. Mas primeiro precisa se arrumar. Carmen deixou um vestido especial no seu closet. Intrigada, Lívia voltou ao quarto e encontrou pendurado, no armário, um vestido de festa deslumbrante. Cetim azul turquesa com detalhes em renda francesa, corte sereia que realçava perfeitamente suas curvas e um decote elegante que era sensual sem ser vulgar. Junto havia sapatos Valentino nude, joias delicadas de ouro branco e um cartão manuscrito com a letra elegante de Caio. Para a mulher mais linda do mundo. Com todo o meu amor eterno, C. 40 minutos depois, ela desceu as escadas, sentindo-se uma princesa saída de conto de fadas. O vestido a transformara completamente, realçava seus olhos castanhos, valorizava seu cabelo que crescera e agora caía em ondas suaves pelos ombros, e a fazia sentir-se poderosa e feminina simultaneamente. Rafael a esperava no pé da escada, os olhos azuis brilhando de admiração. Mamãe, você está linda igual uma sereia. Obrigada, príncipe, respondeu ela, fazendo uma reverência brincalhona. E agora, me conta onde está seu pai travesso? Ele está preparando a surpresa. Rafael pegou sua mão e a conduziu em direção aos jardins dos fundos da mansão. Feche os olhos, por favor. Lívia obedeceu, deixando-se guiar pelo menino através do gramado que ela conhecia de cor. Podia ouvir música suave tocando ao longe, algo clássico e romântico que não conseguia identificar imediatamente. Havia também um aroma delicioso no ar, flores frescas misturadas com velas perfumadas. Pode abrir, anunciou Rafael, mal contendo a excitação. O que Lívia viu quando abriu os olhos a deixou completamente sem palavras. O gazebo de mármore no centro do jardim havia sido transformado num cenário saído de sonho. Centenas de velas brancas criavam uma iluminação dourada e mágica, enquanto arranjos gigantescos de rosas brancas e margaridas decoravam cada coluna. Pétalas de flores cobriam o caminho de pedras como um tapete natural perfumado. E no centro daquele cenário deslumbrante estava Caio,
elegantíssimo num smoking preto que realçava sua masculinidade impressionante, segurando uma caixa pequena de veludo azul marinho que fez o coração dela parar por alguns segundos. Meu Deus! Sussurrou ela, levando as mãos ao peito numa tentativa de controlar os batimentos descompassados do coração. Caio se aproximou, lentamente, seus olhos verdes fixos nos dela, com uma intensidade que a fazia tremer dos pés à cabeça. Quando parou diante dela, estendeu a mão livre numa curvatura respeitosa. Senhora Lívia Santos, disse com a voz embargada pela emoção, posso ter a honra de alguns minutos de seu tempo? Ela colocou a mão trêmula na dele, permitindo ser conduzida até o centro do gazebo, onde Rafael já havia se posicionado como mestre de cerimônias da situação. Lívia, começou Caio, ainda segurando sua mão. Há exatos 8 meses e 12 dias, você mudou nossas vidas para sempre. Não apenas salvou a vida do meu filho, salvou nossas almas. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dela, enquanto processava a magnitude daquele momento. Caio, me deixa terminar, pediu ele suavemente, acariciando sua mão com o polegar. Antes de você aparecer, eu era apenas um homem vazio. Rico, sim, bem-sucedido profissionalmente também, mas emocionalmente morto, sobrevivendo no piloto automático, sem alegria, sem esperança. Rafael se aproximou e segurou a outra mão de Lívia, formando um triângulo perfeito entre os três. É verdade, mamãe. Papai era muito triste antes de você chegar. Você trouxe luz onde só havia escuridão, continuou Caio, sua voz se tornando mais intensa a cada palavra. Trouxe riso onde só havia silêncio. Trouxe amor onde só havia vazio. E, mais importante, devolveu a infância para meu filho. Lívia olhou para Rafael, vendo naqueles olhos azuis uma felicidade radiante que contrastava drasticamente com a melancolia que carregava no dia do acidente. O menino estava robusto, saudável, confiante, uma criança completamente transformada pelo amor incondicional que ela oferecera. Nos últimos meses, prosseguiu Caio, observei você cuidar do Rafael como se ele fosse seu próprio filho. Vi você acordar de madrugada quando ele tinha pesadelos, cantar canções de ninar quando estava assustado, comemorar cada pequena conquista como se fosse o maior milagre do mundo. Porque ele é meu filho, interrompeu Lívia com fervor maternal, no coração, onde realmente importa. Exatamente, e é por isso que quero oficializar o que já sabemos há muito tempo. Caio se ajoelhou diante dela, abrindo a caixinha de veludo para revelar um anel de noivado absolutamente deslumbrante. Um diamante solitário de pelo menos 3 quilates, cercado por pequenos diamantes que captavam a luz das velas como estrelas minúsculas. O mundo parou de girar para Lívia. Todas as conversas dos pássaros cessaram, o vento parou de balançar as árvores, até mesmo seu coração pareceu suspender as batidas por alguns segundos infinitos. Lívia Santos, disse Caio com a voz quebrada pela emoção. Você aceita se casar comigo? Aceita ser oficialmente minha esposa e mãe do nosso filho? Aceita formar uma família verdadeira conosco? Fala sim, mamãe, gritou Rafael, saltitando de ansiedade. Por favor, fala sim. Lágrimas jorraram dos olhos de Lívia como cascatas. Toda sua vida havia sido uma sequência de perdas, rejeições, solidão. Órfã desde criança, sem família, sem perspectivas, acostumada a sobreviver com as migalhas que a vida oferecia. E agora, ali estava um homem extraordinário oferecendo-lhe não apenas amor, mas uma família completa, um futuro brilhante, uma segunda chance de ser verdadeiramente feliz. Sim, sussurrou ela, depois gritou com toda a força de seus pulmões. Sim, 1000 vezes sim. Caio saltou de pé e a girou no ar, beijando-a apaixonadamente, enquanto Rafael aplaudia e gritava de alegria ao redor deles. Quando finalmente a colocou no chão, deslizou o anel em seu dedo com cuidado reverente. Perfeito,
murmurou ele, beijando sua mão, onde o diamante agora brilhava como promessa de eternidade, como se tivesse sido feito especialmente para você. Foi, confessou Rafael com aquela honestidade infantil. Papai me levou na joalheria e eu ajudei a escolher. Disse que tinha que ser o mais bonito porque você é a mamãe mais bonita do mundo. Lívia se ajoelhou e abraçou Rafael com força, cobrindo seu rostinho de beijos. Obrigada, meu príncipe. Obrigada por me ajudar a encontrar vocês. Na verdade, disse Rafael com seriedade, você que nos encontrou. Lembra? Você me salvou daquele carro. E você me salvou da tristeza, completou Caio, abraçando os dois num abraço de família que selava para sempre aquela união improvável, mas perfeita. Quando o sol começou a se pôr, pintando o céu de tons dourados e rosados, os três permaneciam abraçados no gazebo iluminado por velas, rodeados por pétalas de flores e pelo perfume doce das promessas de um futuro radioso. Sabe o que é mais incrível nessa história toda? Murmurou Lívia, aninhada entre os braços de Caio, enquanto Rafael dormitava em seu colo. O quê? Perguntou ele, beijando delicadamente seu cabelo. Que tudo começou com um gesto impulsivo de salvar uma criança desconhecida e terminou me dando a família que sempre sonhei ter. Não terminou, corrigiu Caio suavemente. Na verdade, está apenas começando. Nossa história de amor mau. Começou, meu anjo, e tinha razão. Porque algumas histórias não têm fim, elas se transformam em lendas de amor eterno que atravessam gerações, inspirando outros corações a acreditarem que milagres acontecem todos os dias para quem tem coragem suficiente para amar sem medos e sem limites. Naquela noite, enquanto colocava Rafael na cama e observava Caio ler uma história de príncipes e princesas que viveram felizes para sempre, Lívia soube com certeza absoluta que sua própria história de conto de fadas estava apenas no prólogo de uma vida inteira de felicidade ao lado dos dois homens que a escolheram para completar sua família perfeita.